Boa noite, queridos irmãos. Antes de iniciarmos o estudo da noite de hoje, nós vamos fazer a prece, né? Querido Pai, amigo Mestre Jesus, peço a Ti que nos livre de todo mal, daquele que ainda não fizemos e daquele que já fizemos, que para quem o fizemos, possam ter compaixão de nós. Mestre Jesus, na ausência de pensamentos positivos, que eu possa ainda mais, Pai, ser auxiliado por vós e seus anjos protetores. Queridos irmãos, elevai os vossos pensamentos e que parem sobre vocês nesse instante toda a irradiação do bem, tudo aquilo que vocês buscam e almejam na noite de hoje e para sempre, enquanto vocês existirem nesse corpo de carne, neste planeta, na Terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque o Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Boa noite para os meus irmãos que estão aqui encarnados e para todos os nossos amigos desencarnados. Muito bem, é sempre bom lembrar que a obsessão e suas tramas, né? Na maioria das vezes encontramos nos livros e nas falas das pessoas a obsessão por ódio, por raiva e por vingança. Mas existe também a obsessão por aquele amor, né? Muitas das vezes pode se tornar ainda mais perigoso do que a obsessão por vingança. É bem claro deixarmos aqui que acontece o seguinte: quando ao fazer planejamento de volta na Terra, tantos irmãos que ficam lá vibrando por vós, né, passam a alimentar também expectativas para que vocês consigam tudo aquilo que planejaram. Mas pouco se é falado também que, dependendo da pessoa em questão, os obsessores montam também uma grande falange para ficar de olho naquela pessoa, naquele irmão que volta para outros mundos, seja para a Terra, né? Já que vocês estão aqui. Muito bem. Existe uma organização muito bem feita mesmo, como a nossa, né? Pois vocês sabem que tudo, o bem e o mal, andam juntos. Pode parecer estranho a fala, mas é para manter o equilíbrio, até que um dia possamos andar juntos com pensamentos menos vorazes e ferozes, na intenção de não ferirmos mais o próximo, somente a nós mesmos, até que temos atitudes diferentes em relação à nossa pessoa. Muito bem. Quanto ao desencarne daqui para lá, muitas das vezes a consciência acusa e as pessoas são levadas de acordo com o seu merecimento. Quantas vezes, né, vocês já escutaram falar sobre isso? Muito bem. De acordo com o seu merecimento. É isso mesmo. Por quê? Tudo que eu semeio, eu colho. E eu resgato também. Dependendo do resgate, dependendo de como foi o seu fim, né, de existência corpórea,
do seu sofrimento, porque isso abate muito aonde a sua consciência vai levá-lo. Muito bem. De repente, você cumpriu a sua meta, adoeceu e ficou por um período muito longo, convalescente numa cama, né? Então, seu sofrimento, com certeza, diminuiu muito, né? As coisas que você poderia passar ainda piores do outro lado, ou seja, no outro plano. Nesse instante, desde a sua partida de lá para cá, ficaram os amigos, né? Alimentando a sua alma, enaltecendo o seu espírito com pensamentos benfazejos, para que vós pudesse existenciar, experienciar, né, aquilo que prometeste, que programaste, não para os outros, mas para você mesmo. Muito bem. Chegando aqui, sabemos as dificuldades, mas nem por isso todos deixam de ser amparados, né? E aí é que meus irmãos. Muitas das vezes, quase na maioria delas, esquecemos do compromisso. Mas é sempre bom lembrar que nunca é tarde, que sempre, ao mínimo, né, ao mínimo minuto, antes de você fechar os olhos, você ainda tem a chance da reparação. Muito bem. Eu vou contar uma história para vocês de pessoas da história que foram famosas e que não vou divulgar o nome, porque assim não me é permitido. Mas eu e alguns amigos tivemos a felicidade de participar dessa experiência com essas pessoas muito lá atrás, há muito tempo atrás mesmo, né? Já em espíritos desencarnados, né? Estagiando um período na França, e essa história se passou na França. Pude ter assim a feliz oportunidade de ver o que o amor pode fazer. Pode fazer no sentido do bem, mas pode fazer no sentido do mal. É interessante o que eu vou falar agora. Essa é uma história de dois obsessores que não estavam prontos, né, por amor, pelo amor ainda, a passarem a experienciar juntos o amor, porque experienciaram muito tempo o ódio. Mas existe os irmãos, entendeu? Que tomam por causa primária, né, imediata, o querer ajudar. A ânsia é tamanha que você ajuda. Na verdade, você ajuda e podia ajudar mais se ajudasse menos, né? Então eu vou dar o nome para essa pessoa. Ela existe, tá? Faz parte do núcleo familiar, né? Eu falo familiar porque da nossa família universal, tá? Foi uma pessoa muito importante dentro da história francesa. E foi numa época do século XVIII, onde a França estava, né, passando por uma transformação de tudo. Estava muito bagunçado, e a gente sabe que para arrumar precisa da bagunça, para ficar tudo certinho. Muito bem. Alguns irmãos, né, muito próximo dessa pessoa, no caso, vou chamá-la de Laura,
Muito bem. Alguns irmãos muito próximos de Laura, né, tentando com que essa pessoa se refizesse, pois já não estavam aguentando mais ver o sofrimento da mesma, ajudaram ela a se recompor durante muitos anos, né? E tiveram a ideia de quando ela encontrasse esse homem, né? Vou chamá-lo de Pierre. Quando tivesse que reencontrar Pierre, que ele sentisse um amor, né? Nem tem palavras do tamanho da energia de amor que eu vi. E foi verdade, aconteceu esse amor mesmo. Mas o ódio e o amor andam juntos e é verdade. É uma coisa absurda, né? Então, muito bem. Depois de feito todos os planejamentos, toda a concordância, vieram para cá, né? Para experienciar, né? Começaram a viver. Muito bem. Determinado momento das suas vidas, se reencontraram, né? E eles tinham uma causa, a causa de um trabalho juntos, né? Em prol de ajudar aqueles a quem eles tinham executado em vidas passadas. Muito bem. Muitas dessas pessoas que conseguiram perdoá-los os sustentavam. Muito bem. Quando eles se reencontraram, sentiram aquela paixão, se apaixonaram, né? Namoraram. E aí que foi? Não tinham olhos para mais nada. Não tinham pessoas que adentrassem o círculo deles, ou seja, os amigos em comuns se afastaram porque eles vivenciaram um ao outro. E isso foi se transformando numa obsessão. Obsessão corrosiva. Porque o amor, ele é espontâneo, ele abrange todos à sua volta. Você também necessita de estar com todos à sua volta. E quando você está com a pessoa amada, é único também. É maravilhoso, é preciso, é imediato, é tudo que você queira que seja. Mas não pode esquecer dos outros que tem à sua volta, dos compromissos que você assumiu com os outros, né? Não é porque eu sou um espírito desencarnado que só cabe a mim saber, cabe a vocês também. E eu tenho certeza que vocês já sabem disso. Muito bem. Eles viraram uma só pessoa, uma só fala, um só pensamento, só isso, né? De repente, esse amor transtornou Pierre. Começou a ser possessivo, ciumento, e fez com que Laura se afastasse e procurasse uma ajuda. Sendo que isso estava na programação do casal, para que eles já tinham vivenciado o ódio e agora espiavam as maravilhas do amor profundo, né? Pudessem fazer diferente. Porque quando na energia de ódio eles também esqueceram das pessoas à volta que falavam e os sustentavam. E às voltas do amor, a mesma coisa. Muito bem. Até que um dia, Laura decidiu ir embora, deixando Pierre só. Este, né, não se conformando, veio ao suicídio. E ali, os irmãos que tentaram ajudá-lo, teve que ceder o seu lugar àqueles irmãos que vieram recolher.
né, com energias vibratórias muito pesadas. E nosso querido Pierre, já desgastado, né, emocionalmente, com a mente totalmente fechada, com o seu perispírito todo trincado, não teve condições de se recompor. Então o ódio o fortalecia. Laura passou a ver a vida diferente, a ter oportunidades que então ela ainda não tinha se apercebido. Voltou a enxergar, né? E foi trabalhar, olha só, numa clínica, num hospital mesmo. Naquela época, os hospitais não tinham recursos, ou você trancava seus loucos, vamos dizer assim, na masmorra, nos porões das casas, né? Não tinha condições. Simplesmente a pessoa sumia da vista. Então, de repente, ela começou a trabalhar esses irmãos, e aí despertou também nela sua mediunidade de cura, né? Então, para aquela época, né, ainda era taxada como esquisita, estranha, mas era uma pessoa que usava, né, e fazia os seus procedimentos de acordo com a necessidade dali, mas não usava só isso. Ela sabia que das suas mãos tinha alguma coisa, fosse mágica, qualquer coisa, e aquilo começou a empolgar, né? E com o passar do tempo, suas preces foram diminuindo, ela foi se esquecendo, até que se esqueceu demais. Na verdade, não tinha religião nenhuma, não acreditava em nada, sempre se achou diferente, mas até um dia que foi chamada para ajudar uma senhora. Essa senhora, parente muito distante do nosso irmão Pierre, estava muito mal. A falange que orientava esse irmão fez com que esse reencontro acontecesse. E essa senhora foi usada. Devia ter se passado mais ou menos uns 20 anos até essa psicofonia ou essa comunicação. E ele disse palavras que faziam ela lembrar de alguém. Muito bem. De repente, ela começou a sentir-se muito mal. E aqueles irmãos que ali estavam acompanhando Pierre jogavam em sua mente falas obsessivas, transtornos, causando desequilíbrio. Naquela noite, ao sair da casa dessa nossa irmã, aparentada de Pierre, ela, ao fechar a porta daquele casebre, saiu correndo pelas ruas, alucinada, doida. À noite não conseguia dormir e urinou diversas vezes na cama. Começou a sentir mau cheiro ao seu redor, os cabelos começaram a cair. Ela estava sendo vítima, né, de um autocídio. Ela não comia, ela não bebia, ela não se cuidava mais, ela não tomava banho. Então aquilo favorecia os irmãos a deixá-la cada vez mais submersa nesses pensamentos ruins. Muito bem.
Deve ter passado mais uns 5 anos e ela contava com seus 46, 44 anos mais ou menos. Certa vez, andando pelas ruas, vinha cavalgando um cavaleiro sobre seu cavalo. E ela teve a impressão, sério mesmo, que o cavalo, falava com ela: vou passar por cima de você, vou passar por cima de você. E ela foi de encontro ao cavalo e ele passou por cima dela. Ele passou por cima dela. Não teve jeito. Muitos foram os ferimentos, Ela veio a falecer. Foi recolhida, foi levada para um lugar bom. Mesmo esquecendo o seu compromisso, que os irmãos que ali ajudaram, e que não teve para ela um transtorno e uma falha muito grande, ela foi ajudada. Era uma pessoa muito boa, E aí esperaram com que ela se recuperasse. Passaram uns anos também. E o nosso irmão Pierre, infelizmente, se perdia cada vez mais no ódio e na vontade de achar, já sabendo que ela tinha desencarnado, mas que a sua energia não alcançava o lugar em que a nossa irmã se encontrava. Muito bem. Passado anos, que eu não vou precisar aqui, e já lembrando que cada pessoa necessita de tempo diferente, Essa nossa irmã foi usada através de suas lembranças. Naquela época ainda se era levada às casas, para fazer os processos, para que as pessoas viessem a lembrar, nas casas de reparação primeiramente, depois na de regeneração, depois passava na casa onde a pessoa se lembraria de suas existências, no caso a existência anterior. Mas para ela foi concedido 7 existências anteriores, no qual dali ela pôde entender e fazer a programação certa para o momento certo de reencontrar. É interessante frisar aqui que a maioria das vezes quando nós falamos você não está pronta ou você não está pronto ainda para descer, normalmente vocês acham: não, eu vou conseguir. Poucos são de vocês, pela até expectativa, de acharem que vêm para cá e vão conseguir esse intuito. Mas é muito difícil, é muito complicado, mas não é impossível. Mas ainda assim, os mentores, por acreditarem tanto, mesmo sabendo das dificuldades, que talvez ali na hora vocês não consigam visionar, nós ainda fazemos com que vocês andem por aqui, porque é muito difícil andar sobre qualquer plano, principalmente aqui na Terra, onde ainda tem muito desafeto, muitos inimigos de guerra, Pois é. E ela passou mais um tanto de tempo para aceitar, ver que o grande amor da sua vida foi o causador de tantos transtornos, que acabou atrapalhando, o trabalho que foi interrompido e que ela teria que refazer de novo. Então, um dos irmãos que a sustentavam energeticamente teve a feliz ideia, de colocá-la a trabalho o tempo que faltou na Terra para que essa irmã fosse trabalhar nas zonas umbralinas,
e fez também com que ela, quando fosse permitido, né, induzindo outros irmãos que lá já estavam infiltrados, para que ela reencontrasse Pierre, né, e que não tivesse nem angústia, nem tristeza, nem mágoa desse irmão. Só assim ela não alimentaria a energia de ódio que ele sentia. Porque todos sabem que quando se tem ódio de alguém e a pessoa também possa vir a compartilhar do mesmo, se cria, né, um campo vibratório energético contrário do bem muito forte, onde fica muito difícil ser quebrado, né? Muito bem. Ela perambulou no seu trabalho, na sua jornada, durante anos também. Olha como demora, e foi bem, dessa vez, foi muito bem elaborado, né? Mas por quê? Porque ela também teve uma aceitação. Ela não espiou aonde ela ia trabalhar para encontrar mais rápido. Porque tem isso também, meus irmãos. Muitas das vezes, vocês querem que as coisas sejam rápidas e vocês não dão conta de administrá-la, entendeu? De sorver aquilo que não é tão bom. Fica ruminando. Muito bem. Teve um belo dia que ela foi de encontro ao nosso Pierre e lá ele estava. A primeira coisa que ele viu e que ele lembrou foi das desfeitas, da não concordância, de coisas que realmente ele não estava certo, ele estava errado. E ela muito doce, ele não conseguia se aproximar. Cada vez que ele conseguia, que ele queria ir para uma aproximação, ela mesma, através de tanto amor, de tanto carinho, produzia um campo magnético. Então ele batia e voltava, batia e voltava. E é interessante que durante muito tempo ela passava acompanhando os irmãos que queriam ser socorridos, ele batendo e voltando, né? E qual que era o intuito desse bater e voltar? Que um dia ele se cansasse. Porque vocês não falam aqui, eu decorei aquele negócio para falar, eu já não esqueci. Água pura é água, mole em pedra dura, tanto bate até que é isso mesmo. Pois é, um belo dia, quando ela simplesmente fazia isso e já esperava, ansiosa até, né? Ele vinha de encontro e se afastava. Ele conseguiu tocá-la. E foi um momento mágico. Quando ele conseguiu tocá-la, fez com que ele parasse. Porque vocês sabem que o toque é muito importante, né? No toque de quem se ama, lembra de uma coisa que eu falei lá atrás: o amor e o ódio, eles andam juntos, né? Então o toque é muito importante. Ele parou. E ela pôde reviver em milésimos de frações de segundos todo aquele amor, aparelhado lado a lado com o ódio. Então naquela hora ela conseguiu passar para ele, né? Por ele já ter sentido que foi o despertar dele que balançou ela, vamos dizer assim, né? Todo aquele amor, né? Eles aparelharam juntinhos. Então a partir desse momento eles conseguiram administrar. E aí eles começaram dentro do umbral. Ele foi ajudado. Ela continua ajudando. Eu digo que ela não ficou ansiosa para sair dali, correndo, e ajudá-la e fazer tudo que ela não conseguiu fazer. Mas primeiro tinha o quê? Os outros irmãos. Então ela teve que, na hora, pedir o socorro através dele, a beneficência, né? Ele ir. E ela ficou por anos e anos no umbral, ajudando e fazendo, entendeu? Tudo aquele campo energético. E todos os dias era aquela leva que ela conseguia nas várias zonas umbralinas. Passou anos.
E é interessante lembrar que muitas das vezes, em atendimento, as pessoas me perguntam, mas tudo leva anos? Leva anos porque a sua consciência faz com que leve anos. Né? Se você for motivado, tipo aquelas pessoas, você faz alguma coisa para elas, elas ficam ressentidas na hora, mas esquece, você vai levar muito menos tempo. E você vai trabalhar tudo que você tem que trabalhar. Né? Então, se passou muito tempo. Um dia, ela disse assim, o pulmão controlava a zona ali. Né? E é interessante que até os obsessores também, né? Os chefões, os magnatas ali, daquela parte das sombras, deixavam com que ela tivesse livre acesso. Né? Eles adoravam, porque trazia uma energia onde eles se equilibravam. Só que eles usavam o equilíbrio para desequilibrar os outros, mas não tinha problema, porque um dia eles também seriam tocados, como muitos foram. Porque você já pensou? Aquela leva eles deixavam, né? Porque eles precisavam daquela energia que arrebentava em cima deles, como a arrebentação de uma maré, nas águas do mar, nas rochas, né? E eles não imaginavam que ia sair toda aquela leva. E mesmo quando eles viam que saía todos aqueles irmãos, ainda assim eles precisavam. Com isso, ela tinha livre acesso. Eles precisavam da energia e ela ia recolhendo. Né? Porque sempre tem, você tira 10 em 20, você tira 10 em 20, mas o importante é ir tirando. Passou um tanto de tempo novamente. Olha como a história é longa. Essa pessoa, esse nosso querido mentor, foi até ela e falou, você vai receber um ajudante. As palavras dela foram o seguinte, poxa, mas agora eu queria uma permissão, né, para ver como o Pierre estava. Então, meu irmão, eu precisava que você ficasse aqui mais uns 5 anos. Tudo bem, Renan. Aceitou de verdade aquilo. Porque ela começou a ver, se ela aceitasse, né, mas aceitasse de verdade, aí ela poderia vivenciar. 3 dias depois, desse nosso mentor ter ido até ela, veio essa pequena falange de espíritos amigos, amigos mesmo lá dela, felicitando-a. Olha, você vai ter um companheiro. Longo doce para vocês, se vocês adivinharem quem é. Muito bem, todo mundo acertou. Pierre apareceu reconstituído, né? E ali, pessoal, foi um resgate de almas. Trabalharam os dois juntos. Trabalham até hoje, tá? É lógico, eu já falei para vocês que o nome deles são fictícios, mas foi isso que aconteceu. Tenho o prazer de sermos amigos, né? Dessas pessoas e que colaboram muito quando preciso me esconder, quando nós precisamos esconder, e facilita muito a nossa entrada lá dentro. Então, desde sempre, o mal é visto, os obsessores é visto de uma forma e ele já tem uma energia que não é tão boa. E da forma como dizem, como falam, acaba complicando mais. O umbral é um lugar como outro qualquer, só que vive a energia diferente daquela que vocês estão acostumados e que porventura, na maioria das vezes, dá uma descida até lá. Então, são mundos inferiores, sim, mas não deixa de ter pessoas que trabalham por uma causa justa, lógica, que passaram também por sofrimento. E eu penso que é um dos lugares mais maravilhosos que eu gosto de trabalhar, né? Porque você vê as pessoas chegando, né, completamente distorcidas emocionalmente, até física, dependendo da zona que você vai atuar. E quando elas saem de lá reconstituídas, vibrando,
né? Amando, reconhecendo. Então, aquela fase já não vai fazendo parte mais da experiência e da existência dessas pessoas. E esses dois irmãos foram muito felizes na espera deles. E é difícil esperar. Esperar é complicado. Esperar sem aceitar, eu acho que é a pior coisa que pode acontecer para um espírito encarnado e um espírito desencarnado, né? É a mesma coisa, pessoas queridas, irmãos. É a mesma coisa. Então eu gostaria de que vocês entendessem, de vez por todas, que não só o ódio faz com que as pessoas se tornem obsessivas, o amor também. E tenha certeza, realmente, é muito certo, o amor e o ódio, eles andam juntos, né? Para não ser muito diferente da minha pessoa, depois daquela briga, né, o amor sempre fica mais gostoso. Mas a gente tem que mensurar tudo isso aí. Tudo isso, né? Eu penso que não tem coisa melhor você ver a pessoa que você gosta zangada, fazendo careta, fazendo cara, torcendo boca, virando o olho, arrancando os cabelos, jogando as coisas. E de repente, tudo transforma. É maravilhoso, né? Quem diz que naquela hora você não está sendo influenciada? Você não está sendo obsediada ou obsediado? Ah, tem um irmão aqui? Não, não tem não. É você que vocês têm também que parar de jogar a culpa na gente, entendeu? Isso é muito feio, jogar a culpa nos espíritos amigos. Se você ama demais, tudo bem. Se você ama de menos, não sei o que lá. Não. Vamos aprender a reparar as nossas dificuldades, entendeu? O nosso amor, o nosso ódio, e saber que tudo tem um equilíbrio, tanto para mais como para menos, tanto para o sim quanto para o não, né? Então a nossa história de hoje é de um amor, né, que tinha tudo para ser lindo mesmo, mas antes, com a ajuda da interferência que teve dos nossos irmãos, eles teve uma vontade boa, só que ainda não era a hora. Você precisa realmente esgotar, seja todo o seu ódio, todo o seu amor, para transformar, né? É isso que necessita. Então, nós também aprendemos. Muitas das vezes é desgastante, frustrante você ver pessoas que você gosta, né, andando por caminhos tortuosos. E às vezes você vai pôr a mão e o negócio fica pior. E você também acaba se sentindo culpado. Então, por mais difícil que seja, nós temos que deixar. Nós temos que entender que faz parte do processo de cada um de nós, encarnados e desencarnados, né? As pessoas aqui, de uma maneira carinhosa, de vir até mim e das brincadeiras que a gente faz. Ah, doutor, o senhor é um menino grande. Realmente, eu sou bem grande e sou um menino. E eu fico pensando que eu não gostaria também de ser de outra forma, né? Eu sou assim mesmo. Então, não tem espírito encarnado ou desencarnado, fique quieto ao meu lado, né? Acho que quando eu chego, todo mundo já começa a se importar, pensando o que vai acontecer. Mas é assim mesmo, né? Falar que eu ainda não fiz morto levantado do caixão é mentira, porque eu já fiz, já levei. É uma arte, doutor André. É muito bom. Então, é isso. Um dos áudios, vídeos aí que a gente quer passar para vocês foi de uma maneira bem simples, né? Porque penso que
Se eu colocar uma linguagem que vai dificultar, não tem interesse para a gente aqui na casa, que vocês não entendam. A meta que nós traçamos é para que vocês entendam, né? Então, de uma maneira bem simples, eu gostaria que, né, ao final desse vídeo, vocês fizessem perguntas, abordassem aí uns para os outros, né? E pensassem nas aulinhas que vocês tiveram lá atrás, né? Se tem alguma coisa em comum ou não, das vivências que vocês passam, das pessoas que vocês conhecem, tudo isso. Porque a obsessão, muitas das vezes, ela nasce com a pessoa. O obsessor está ali também, esperando, alojado ali, né? Só na espreita. Não precisa somente uma determinada época da sua idade para que ele se aproxime. Muitas das vezes ele já nasce e até é uma combinação sua e dele. E muitas das vezes, na maioria, para que essa gravidez ocorra, nós temos que esconder o feto, mas ele tem certeza que vai ficar ali na hora que nasce, pega, mas não pega. Acontecem as abordagens, sim, mas pegar do jeito que ele acha, do jeito que ele imagina, porque a mente está transtornada, não acontece, entendeu? Pode acontecer de ser uma criança muito nervosa, né, irritada com tudo, se tornar um adulto, né, complicado, pode acontecer. E que aí vai se ajustando o pequeno contrato lá que vocês fazem, e aí começa a explanação da vida, né? Que vocês mesmos escolheram. Mas lembrando sempre, todo mundo pode fazer diferente. E quem pode deixar de fazer aquilo que foi combinado. Porque se você não faz na primeira instância, você vai ter que fazer depois, né? Então a ordem não pode ser os obstáculos, enfrente-os, né? Trate eles de igual para igual, não tenha medo, tenha respeito, né? E lembra sempre, você ter uma mente madura, uma mente oxigenada, é a melhor maneira de você tratar os seus defeitos, as suas qualidades e superar a sua elevação espiritual. Sempre superar, porque você está a caminho, né? Vocês falam aí a caminho da luz, mas é a caminho de uma outra coisa, né? Não é a caminho da luz. Vocês já nasceram iluminados, gente, viu? Vocês estão a caminho da perfeição, e a perfeição não existe, porque vocês vão ter que caminhar sempre. Por isso vocês estão a caminho da perfeição. Tem muita coisa para ajustar, muita coisa para aperfeiçoar. Eu estava fazendo um atendimento, uma pessoa, acho que foi na nossa querida, todo mundo sabe que eu esqueço o nome, né? Oh meu Deus do céu, ai, da nossa querida Donizete, da nossa querida Donizete. Eu tava lá fazendo, bom, eu tava lá apertando, eu falei assim, né, na coluna dela lá, tava lá mexendo na caneta material de vocês, o meu instrumento, né, tava lá apertando. Aí uma pessoa falou assim pra mim, é como se fosse um parafuso? Eu falei, é como se fosse um parafuso, né, mas é verdade. Às vezes o parafuso de vocês ele dá aquela espanada, né? E precisa alguém para apertá-los. Isso não quer dizer que ele não vai espanar de novo, né? Mas, gente, sempre tem alguém para apertar, viu? Vocês não estão só, né? Todos vocês são muito bem acompanhados. Por mais que critiquem a gente, né? Eu acho assim maravilhoso essa crítica, tem hora que enche o saco,
eu acho maravilhoso, né? Mas dentro das conformidades que é passado para nós, conformismo mesmo, de ver e tentar aceitar, porque nem toda a gente também aceita, como vocês, tá? Estamos em corpos diferentes em mundos, mas não é interessante? Nós não deixamos de nos encontrar, né? Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês essa noite. Eu espero que vocês tirem o maior proveito, né, desse pequeno estudo e que vocês apliquem em tantos irmãos aí que vocês atendem, né, e no dia a dia de vocês. Amem muito e quando sentir raiva, descarte-a, mas saiba que se ela está ali, alguma coisa para mexer com vocês, para que vocês façam diferente, tá? Um grande abraço a todos vocês, grande abraço para os irmãos que favoreceram estar aqui hoje, tá? Encarnados e desencarnados, tá bom? Grande abraço, um grande beijo, Dr. André. Boa noite.